Olá, pessoal. Como vão? Tudo bem? Como eu falei no vídeo anterior, hoje eu daria sequência no assunto que nós estamos desenvolvendo, que é sobre a mediunidade de uma forma geral, né? No último vídeo foi como ela apareceu. E nós vimos que a mediunidade sempre existiu porque ela é inerente ao ser humano. E nós passamos por várias fases, por vários momentos, onde existiam assim traços mais fortes até dessa capacidade do ser humano em expandir a sua sensibilidade e perceber o que está à sua volta, perceber o mundo invisível. E nós vimos então que foi uma saga, chegando em determinado momento onde havia um total abafamento, não se podia falar que você tinha uma sensibilidade porque você era taxado de bruxo, feiticeiro e, enfim, poderia ser punido. E devido a isso, muitos médiums, né, muitos sensitivos, eles tiveram um prejuízo enorme. Alguns, até pela própria ignorância a respeito do fato, tornaram-se pessoas que foram tidas como dementes, como pessoas loucas, e nós vimos até pouco tempo os manicômios eram lotados, na verdade, de pessoas que tinham essa sensibilidade e eram dopadas, eram entorpecidas, levavam choques, porque não se sabia, né, o que era, qual o mal que afetava. Então, nós sabemos hoje que as crianças, principalmente, até mais ou menos uma faixa de 5 anos, elas estão muito sensíveis, elas estão muito vivendo ainda num outro mundo que é invisível a nós, e a criança percebe, né? Também já foi colocado em vídeo. E chegou um momento, então, que nós tivemos, depois de várias passagens, de várias experiências, de muitas mortes, então o planeta Terra ele começa a dar uma reviravolta e a partir de então vem a Idade da Razão, quando chega o Iluminismo. E dentro dessa nova visão do Iluminismo, muitos se projetaram e muitos saíram, digamos assim, do seu silêncio ou do seu conforto e foram trabalhar para demonstrar que realmente nós convivemos, né, em algumas dimensões ou várias dimensões, e que nós estamos aprendendo a devassar todo esse conhecimento através do estudo. Então, Allan Kardec, com a codificação, nos trouxe assim um rico instrumento para nós expandirmos todas as nossas capacidades e assim não temermos, né, aquilo que nós antes, eu digo nós no sentido de humanidade, achávamos que era loucura, coisa da minha cabeça, enfim. E como eu disse no último vídeo também, Jesus ele foi um dos maiores divulgadores da mediunidade. Embora Moisés tenha proibido, Jesus vem e Jesus abre as portas. Porque Jesus fazia todos os efeitos de várias modalidades dentro da mediunidade e assim ele promoveu essa comunhão com o além ou com o mundo invisível. Eu gosto mais de falar mundo invisível até do que além, porque nós temos uma ideia ainda deturpada daquilo que nós chamamos de mundo espiritual, que nós falamos do além. Quando eu falo do além, parece que eu estou lá longe, né? O além está lá longe. Quando eu falo de mundo espiritual, também dá a impressão que, né, é muito longe, e tudo isso está muito perto de nós. A ciência está provando cada dia mais, né? Inclusive, vou falar sobre isso, quer dizer, vou tentar trazer para vocês essas informações dos estudiosos da atualidade em relação a tudo isso.
Mas, em determinado momento, Jesus, ele, depois dele exercitar não, depois dele demonstrar a mediunidade em todos os sentidos, a positiva e a negativa. Porque quando Jesus ele vai é, lá em Gadara e tem aquele rapaz que vivia entre os túmulos e Jesus conversa com ele, ali então nós vemos, sentimos, observamos que, na verdade, era um caso seríssimo de obsessão. Era um ser abrigando ali uma legião de obsessores. E Jesus então promove o quê? Promove o livramento deste moço que passa a ser uma pessoa normal. Ou seja, ele era apartado da sociedade justamente pela sua mediunidade que estava deslocada e assim de obsessores. É uma legião, é uma quantidade, digamos assim, bem significativa, porque se não me falha a memória, parece-me que uma legião em Roma tinha aproximadamente 600 soldados, alguma coisa assim. Então era muita gente ali afligindo aquele rapaz. Então Jesus vem e põe um ponto final naquilo. Outros tantos fatos que Jesus fez, né, que também nós vemos que nós, uma hora ou outra, chegaremos lá. A lei do progresso está aí, nós estamos caminhando dentro dela, né? E sobre a sua batuta. Então, hora ou outra, nós chegaremos no mesmo patamar. Mas, enfim, quando Jesus estava um pouquinho antes de ser preso, crucificado, ele Ele reúne os seus discípulos e todos aqueles que o seguiam e fala: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Esse outro consolador, para que fique convosco para sempre, nós vamos entender de uma maneira mais profunda. O outro consolador significava uma outra etapa daquilo que ele estava pregoando. Não é que seria um substituto de Jesus, mas sim uma outra etapa dentro do quadro ou da realidade que Jesus expunha para a humanidade. E ele diz que esse Consolador, que ele rogaria ao Pai, e rogou ao Pai para ficar conosco, ficaria para sempre. Para sempre, nós vamos entender que são os ensinamentos, os conhecimentos, porque é a nossa maior bagagem, a nossa maior fortuna são os nossos conhecimentos. E ele prossegue dizendo, então, que o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber naquele momento. Por quê? Porque não tinham a visão e aqueles que poderiam ter estavam com seus corações endurecidos. E ele diz assim que um dos motivos que o mundo não poderia receber é porque ninguém via e também não conhecia. Mas ele diz: Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O que é que habita conosco e estará em nós? É a nossa essência, é a nossa centelha de luz, é a nossa porção divina, é o nosso eu, é o Espírito. Por isso, quando Jesus fala, ele fala para o Espírito, para o ser espiritual, ele não fala para o homem carnal. O homem carnal, quando ele ouve Jesus, ele não assimila. Mas vamos em frente. Aí ele diz assim: ainda um pouco e o mundo me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Então vamos assimilando essas palavras de Jesus, vamos assim sorvendo, né? Então quando Jesus fala, vocês não me verão, daqui pouco tempo não estarei mais aqui, né, num plano
onde estaria visível. Mas ele diz assim para aqueles que o seguiam: mas vocês me verão. Seria aí então Jesus estava afirmando que era a comunhão que estaria acontecendo. E Jesus fala que naquele dia em que eles vissem Jesus, eles conheceriam que ele estava no Pai, né? Que ele dizia: em meu Pai. E vocês estão em mim, e eu estou em vós. É meio truncado, né? Mas vamos entender então o que Jesus diz nessa frase. Naquele dia conhecereis que estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Eu sou centelha do Pai, sou uma das suas moléculas. Vocês são também centelhas do Pai, né? Também são as suas células. Nós, juntos, nós temos a força, nós fazemos as coisas funcionarem quando existe a união. Tem até aquele velho jargão que a união faz a força. Quando Jesus se refere, ele está se referindo a isso. O meu eu divino, que é o Espírito, está no Pai. Assim como nós também estamos. E aí ele diz: vocês estão em mim e eu em vós, porque nós estamos juntos, né? Trabalhando ou crescendo de uma maneira igual. E Jesus nos guia dentro desse nosso passo de crescimento. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quais são os mandamentos de Jesus? Eles são bem simples. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e de todo o teu pensamento ou conhecimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Então, ele está repetindo isso que ele já tinha falado em outras palavras. Porque se eu reconheço que a mesma centelha que habita em mim, que me faz, que me criou, está no meu semelhante, evidentemente que eu vou ter a lei da fraternidade implícita a ser desenvolvida, se já não foi. E ele diz ainda: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, isso está em João 14, 16 a 11. Percebemos, então, que Jesus nos deixa toda essa força, né? Esse direcionamento em relação à nossa jornada. Claro que muitas vezes ele não foi compreendido, muitas vezes ele foi até sofreu, né? Sofreu críticas pelos seus sermões, pelas suas colocações. Por exemplo, quando ele fala que nós devemos amar o nosso inimigo, e além de amar, nós temos que orar por ele. E nesse momento, então, nós temos uma dura constatação daquilo que nós temos a capacidade de fazer, né? Será fácil para nós amarmos aqueles que falam mal da gente, que degrinem a nossa imagem? Acredito que não. E aí orar por eles. Acredito até que a oração seja mais fácil. Porque quando você está orando, você está entrando naquela ligação com o Criador, com Jesus, com os espíritos superiores, então é mais fácil. Mas depois, né, o pensamento vai e volta, vai e volta. E aí que entra o perdão. Mas vamos lá. Moisés esteve presente como legislador há 34 séculos passados. Até Jesus, né, de Moisés a Jesus, passaram-se 13 séculos. E, lógico, muita coisa se transformou, como eu falei para vocês. A fé cega, ela foi substituída pela razão. E hoje nós estamos, digamos assim, vivendo a era do raciocínio. Eu tenho que raciocinar, eu tenho que crer por saber, né?
Jesus, em seu tempo, ele veio liberar o conhecimento para nós, seres da Terra, e comprovar a veracidade da dimensão espiritual que se perde em infinitos graus para nós. Nós ainda não conseguimos visualizar. E por isso que ele fala então, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. De Moisés até Jesus, aconteceu um endurecimento em todos os setores. A teimosia foi reinante na humanidade. Se por um lado, né, os hebreus, que hoje são chamados judeus, recalcitravam em seguir o Deus de Israel, o restante da população seguiam diversos deuses. Esses deuses sempre os decepcionavam. E por isso Jesus não foi compreendido, por mais esforço que ele envidasse, ou que ele tenha envidado diante das multidões e também frente às autoridades judaicas. Por um lado, as multidões esperavam que ele apenas realizasse prodígios, realizasse curas, fizessem coisas maravilhosas, e por outro lado, as autoridades não tinham certeza se ele era realmente o Messias. E Jesus, nessa sua passagem, que foi muito rápida, ele muitas vezes mostrou as suas capacidades, as suas faculdades, que eram muito maiores daquilo que ele realizou, né? E Jesus então fica meio que desacreditado, porque outros também podiam fazer a mesma coisa. Inclusive, na época de Jesus, existiram vários Jesuses, todos falando que eram o Messias. Dessa maneira, não foi entendido pelo povo da época, e isso não o abateu. Assim prometeu que nos mandaria um Consolador que ficaria conosco para sempre. E ele está entre nós, né? Entendemos que isso signifique, de maneira irrefutável, a certeza de que a humanidade teria, na temporalidade, na face da Terra, tudo aquilo que ela necessita para desenvolver, eu digo assim, a mediunidade ou a sensibilidade. E isso nos projeta sempre para nós termos uma vida mais íntima com o mundo invisível. Assim, depois de tantas manifestações, depois de Jesus, muitos foram queimados, muitos foram condenados à morte, presos, enfim, né? E isso era proibido você ter uma manifestação. Ainda em alguns lugares do mundo, ainda isso ocorre. Você não pode, porque você pode ser levado à justiça por charlatanismo, enfim. Mas vejam só, de 1831 a 1833, a América foi palco de manifestações massivas, né? Tanto dos bons espíritos quanto dos maus, que se apoderaram de fiéis dentro da igreja de Edward Irving, que eu já falei esse nome também, né? Então ali houve uma profusão de psicofonia, profecias e línguas estranhas dentro dessa igreja. E o pastor ficou sem saber o que fazer, e uns aprovavam o que estava acontecendo, enquanto outros reprovavam. E um presbítero da igreja do Edward Irving censurou de maneira cabal. Ele não aceitava. E bateram de frente porque o Irving, ele via naquilo uma manifestação, ele não entendia aquilo como se fossem espíritos falando, se bem que, na verdade, eram as vozes dos espíritos. Mas ele acreditava que, assim como aconteceu lá atrás, 50 dias depois que Jesus deu a sua última, digamos assim,
a sua última aparição, onde ele esteve com mais de 500 pessoas reunidas, né? É, aí Pedro, os apóstolos estavam pregando, falando do evangelho para muita gente que vieram de várias partes do mundo, pessoas de todo o mundo, da China, do Egito, da Grécia, enfim, todos estavam ali. E quando eles começaram a falar em línguas diferentes, e, e aquilo foi também de um vulto muito grande. Inclusive Pedro, né, foi taxado de bêbado, o apóstolo Pedro. Mas ele falou que estava tudo bem, né, que aquilo era, na verdade, o dia de Pentecoste. Por quê? Cada um que falava também entendia a mensagem que Pedro falava no seu idioma natal, que dentro da doutrina espírita ou do espiritismo é, foi tida como xenoglosia, que é a faculdade de falar outras línguas. Enfim, voltando lá para o pastor, que todo mundo começou a falar e falar e falar, a contenda foi tão grande, que acabou em cisão. O presbítero foi fundar a sua igreja, o Irving continuou com seus fiéis, com aqueles que ficaram ao lado dele, e o dono do imóvel onde estava a igreja exigiu que a igreja fosse esvaziada, que eles procurassem outro lugar. E aí eles procuraram, sim, outro lugar e prosseguiram disseminando a palavra do evangelho e dando também o espaço, dando condições para que aqueles que eles tinham dito Espírito Santo se manifestasse nos cultos que eles realizavam. O evangelho praticado que era exposto por Irving, ele era tão singelo que remetia aos tempos primeiros, no tempo de Jesus. E, e ali foi que nasceu o pentecostalismo, que são hoje, né, os pentecostes. Então, nós temos várias igrejas tradicionais e tem aquelas que usam da mediunidade, dão passividade para espíritos, todos eles rotulados de Espírito Santo, mas cada um é uma individualidade e eles estão ali para dar uma palavra, para trazer um conselho, muitas vezes uma reprimenda. Então, esse uso do mediunismo, hoje, ele está em vários setores, em várias denominações cristãs, até digo que na própria Igreja Romana também, através da Igreja Carismática, que também usam a mediunidade ou o mediunismo para fazer assim esse intercâmbio com o plano maior. Mas, voltando ainda nesse desvio, né, que teve nesses anos todos, embora nunca tenha cessado as vozes de lá para cá, chega então o Consolador prometido. E nós vemos que, com a publicação do Livro dos Espíritos, era um passo muito interessante, era um passo enorme, porque é o livro que traz as informações das nossas relações, né, do mundo físico com o mundo extrafísico. Então, esse livro é um marco aonde ali está provado e comprovado, porque outros também interessados no assunto, e acredito que instrumentos, né, desse Consolador prometido, eles também buscaram provar através de médiuns estudiosos todos aqueles personagens que eu já trouxe para vocês. E aí nós percebemos que hoje nós estamos mais livres depois que nós
começamos a ter um entendimento da facilidade que nós temos de viver, assim, ou vivenciar essas experiências juntamente com o plano invisível. E nós percebemos que, ultimamente, as manifestações, elas estão sendo outra vez ostensivas, só que dessa vez de uma forma, eu digo assim, mais impactante. Então, hoje nós percebemos que jovens, até crianças e jovens, eles estão assim tendo essa facilidade dessa interação, e nem sempre ela é positiva, porque como eles não têm domínio ainda sobre si mesmos, então acontece muitas vezes um desequilíbrio muito forte, acontece muitas vezes até uma fuga, né? Porque eles não entendem. É a necessidade que tem, então, os pais, nós, pais, avós, de levar a eles esse conhecimento. O espírito de verdade que o mundo não pode receber naquela época porque estava imaturo em primeiro momento e depois confuso pelas regras e dogmas impostos pela igreja oficial do cristianismo, né? Quando maturou, mentes vigilantes reagiram contra a ditadura da fé e toda a sua extensão conheceu o Consolador, que veio para ficar nas nossas mentes, nos nossos corações e transformar a humanidade. Porque, na verdade, nós vamos sendo expandidos na nossa evolução, então nós vamos progredindo com mais facilidade. Se todos tivessem essa ciência, né, essa consciência de que nós estamos, né, ali, aqui tem um mundo extrafísico, é que o físico, se nós tivéssemos essa consciência, quantas coisas ruins e nefastas seriam deixadas para trás. Mas pelo desconhecimento, infelizmente, nós vemos muitas vezes assim verdadeiros descalabros por falta dessa visão. E Jesus diz ainda que não nos deixaria órfãos, que ele voltaria para nós. Ele voltaria, ele não falou? Eu vou, de vez em quando, voltarei para vocês, né? Então, essa foi a promessa, e sim, ele voltou. Ele está aqui em nosso meio, nos dirigindo, nos inspirando, para que coloquemos o que há de melhor em nós para a construção de uma nova etapa da humanidade que se inicia. A humanidade que todos chamam de humanidade regenerada, que é o nosso objetivo. Nós estamos passando por uns momentos onde requer que nós tenhamos, digamos assim, perseverança, que sejamos resilientes até dentro de uma imposição, justamente porque nós estamos nessa fase de transição onde nós temos que pensar e repensar e resolver, aceitar todos os bônus que o Pai Celestial nos envia e que Jesus nos oferece muito perto de nós. É um erro julgar que Jesus está longe, que Jesus não se faz presente. Jesus se faz presente sim, porque aqueles que acreditam em Jesus acreditam nas suas palavras, que podem ter sido perdidas, que podem ter sido manipuladas, mas a noção, de qualquer forma, é que Ele está conosco. E Ele estando conosco, Ele é o nosso grande modelo e guia, conforme está citado no Livro dos Espíritos, questão 625. Tá bom? Isso é o que eu gostaria de falar hoje, né? De conversarmos. E é sempre bom, porque nós vamos aprendendo sempre em grupo, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Tenham um final de semana feliz e até a próxima. Beijo, beijo para todos vocês.